Uma boa tarde para vocês. Vou fazer esse vídeo aqui. Vou fazer esse vídeo por causa de um vídeo que eu fiz de manhã, né? E eu soltei o sonho do arrebatamento, soltei a Santas Escritura e falei, né, sobre o que está escrito nas Santas Escrituras, que o Senhor não aceita na congregação dele. Porque se está escrito é porque o Senhor não aceita, né? Esse último versículo aqui eu compreendi. Ele está dizendo que ele não aceita pessoas que são dele, tá com o cabelo cortado, somente mulher. Aí aqui tá dizendo, tá explicando bem detalhadamente. Aí se vocês escutarem, vocês conhecerem, e se vocês fizerem, já é problema de vocês, né? Porque se na Bíblia tá dizendo que não pode, o cabelo da mulher tem que... Aqui tá dizendo cabelo crescido. Então, aí eu vou ler esse versículo todinho pra vocês. Vocês me perdoem, eu não fui mal educado com vocês, não, né? Eu dei um bom dia, né? Bom dia pra vocês, que Deus abençoe vocês, né? Que Deus abençoe a nossa vida. Embora pra cá? Vocês me perdoem quando eu parei um pouquinho, né? Olha, uma boa tarde, não bom dia não, uma boa tarde, uma boa noite pra vocês, sei que vocês vão ver. Eu sei que eu vou soltar ele todo na internet, né? Na internet, fazer os históricos para bastante a palavra do Senhor, né? E o que é que eu tenho pra dizer pra vocês? Vou soltar o livro de Coríntios 11, e falando sobre o que? Justamente sobre isso, né? E vou deixar o primeiro versículo, 1 Coríntios 11, e também vou deixar 1 Coríntios 10, o versículo 30, o versículo 33 para vocês, tá bom? Vou logo inaugurar logo esse vídeo com esse versículo, porque ele é importante para nós. Ó, como também eu em todo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possa salvar. Vocês prestaram atenção nesse versículo? Esse versículo que ele está dizendo que os ensinamentos do Senhor para nossa salvação da nossa alma, é de proveito para nossa salvação da nossa alma. Vocês me perdoem quando às vezes a palavra não quer sair, né? Mas eu solto ela. Ó, vou repetir novamente, ó. Como também eu em todo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possamos salvar. Tá vendo? Nós só se salvamos nos ensinamentos. Agora, se sair dele, né, arrepende pro outro lado, né? Tá repreendido. Vou ler aqui o versículo, ó. É versículo, agora Coríntios 11, 1 Coríntios 11, e o versículo 6 para vocês. Bora pra cá? Ó. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, ó, vou repetir novamente porque eu gaguejei. Portanto, se a mulher não se cobre, isso aqui é sobre os cabelos. Isso aqui o Senhor tá falando sobre o que? Nossos cabelos. Ó, portanto, se a mulher não se cobre com véu, torque-se também. Torque-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente torcar-se o rapaz que ponha o véu. Se a mulher cortar o cabelo, ela tem que pôr o véu. Se a mulher cortar o cabelo, que não é para cortar, porque eu vou ler no versículo mais lá na frente, o Senhor está dizendo que tem que colocar o véu. E vocês vão descobrir o porquê que vocês têm que usar véu. Eu li um versículo aqui e eu vi que é por causa de quê? Por causa dos anjos. Tem escrito. Eu li. Por isso que eu vou soltar para vocês. Vou soltar o versículo 10 para vocês entenderem, ó. O que eu acabei de soltar para vocês, ó. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça
sinal de poderio por causa dos anjos. Você está vendo? Aqui não foi só para aquela geração, não. É para todos nós, entendeu? É para todos nós. Aí aqui deixou bem explicado, ó, por causa dos anjos. Entendeu? Se a mulher cortar o cabelo, né? Mas se a mulher não cortar, deixar crescer, então ali é o véu da mulher, né? Ó, vou repetir novamente para vocês entenderem, ó. Portanto, a mulher deve ter sobre a sua cabeça, sobre a cabeça, sinal de poderio, por causa dos anjos. Glória a Deus. Eu li o versículo 10 para vocês, é o que eu estava lendo para vocês, o versículo 10. Agora eu vou ler para vocês o versículo que? O versículo 15 e o versículo 16 para encerrar. Ó, mas ter a mulher cabelos crescidos, ó, mas ter a mulher cabelos crescidos, lhe deixa eu ler esse nome aqui para poder soltar para vocês, que a minha língua não vai conseguir, ó. Para o cabelo lhe foi dado em... Eu não li para vocês, não. É porque eu não consegui decifrar. Não é nem decifrar, é ler mesmo. Ó. Vou tentar novamente, ó. Mas ter a mulher cabelos crescidos lhe é oroso. Vocês viram o nome, ó. Ó. É honroso. Ah, é honroso. Vocês me perdoem? Ó, é honroso. Agora pronto, ó. Mas ter a mulher cabelos crescidos lhe é honroso porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Por isso que se a mulher cortar o cabelo, ela tem que colocar o véu na cabeça. Porque o nosso cabelo, ele quer o que? No lugar do nosso véu, entendeu? Mas se alguém quiser ser vou repetir porque eu não tô conseguindo essa frase. Contencioso. Vou repetir agora todo. É contencioso, ó. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume. Nem as igrejas de Deus. Você está vendo? Olha o que foi que o Senhor deixou escrito nesse versículo. Nas igrejas de Deus e nem o povo de Deus tem esse costume não. De tal que as mulheres estão cortando o cabelo. É o que está escrito nesse versículo aqui 16. Vou repetir para vocês. Ele está dizendo, presta bem atenção, que aquelas pessoas que estão na igreja, ó, nem as igrejas de Deus. Você está vendo? Ó. Mas se alguém quiser contencioso, nós não temos tal costume. Você está vendo, ó? Nem as igrejas de Deus. Ele já está dizendo que essas pessoas que fazem isso estão fora da igreja do Senhor. Porque ele está dizendo aqui, ó, nem as igrejas de Deus. Por isso que eu digo a vocês, cada versículo eles têm uma grande importância para nós. Ó, mas se alguém quiser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ele já deixou por escrito, quem quiser fazer isso, mas não está pertencendo à igreja do Senhor, não. É o que está escrito aqui, ó. Nem as igrejas de Deus. Ele diz que nem aquele povo daquele tempo não tinha esse costume. E eu vi que teve um pastor que ele deu uma explicação, mas ele deu uma explicação fora do contexto da palavra do Senhor. Ele não lê esses versículos aqui, então ele não entendeu. Porque quando eu li esse versículo aqui, eu entendi que na igreja do Senhor não tem mulheres do cabelo cortado não, entendeu? Se for para cortar, ainda tem que pedir autorização ao Senhor. E é se o Senhor lhe permitir, porque aqui está dizendo... Pelo que eu entendi aqui, não está permitindo não, né? Então, olha, pastores, presta atenção.
solta as Santas Escrituras e aconselha essas pessoas, para que elas o que não passem navalha no cabelo dela, porque se ela passar, ela tem que usar véu. E se ela não usar véu, ela tem que deixar o cabelo dela crescer. Entendeu? É o que está escrito. É o que está escrito nas Santas Escrituras. Agora eu vou ler o versículo que agora eu vou passar para outra parábola, a grande ceia. Para que vocês participem da ceia, vocês não podem pisar em cima de nada que está escrito. Se vocês, tem pessoas que cortam o cabelo, pintam o cabelo, estiram o cabelo, nada dessas coisas as pessoas podem fazer. Por quê? Porque está escrito na Santa Escritura que não pode. Nisto, agora eu vou ler a outra parábola, a ceia do Senhor, para que vocês participem da ceia. Vocês têm que estar de conforme a vontade do Senhor. Parar de pintar os cabelos, parar de estirar o cabelo, parar de cortar o cabelo, parar de pintar as unhas, parar de usar maquiagem, parar de se vestir conforme a vontade do ser humano, tem que se vestir conforme a vontade do seu Criador. Tudo isso está na Santa Escritura. Nisto, porém, que vou dizer, vós não vos louve, portanto vós ajunteis não para melhor, senão para o pior. Você está vendo o que esse versículo está dizendo? Porque antes de todo ouço que quando vós ajuntaste na igreja há entre vós decepção, e em parte o creio. Até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifeste entre vós, glória a Deus, de sorte que quando vós ajunteis uns, lugar não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro embriagar-se, porque ele bebia era vinho mesmo. Glória a Deus, né? Não tendes, porventura, casa para comer? A palavra do céu é bem severa, né? E para beber? Com certeza, nós temos casa para nós se alimentar e para nós beber, né? Glória a Deus. Vou beber ao vinho só no dia que o Senhor vir nos buscar. Ou desprezais a igreja de Deus? Glória a Deus, a lapada foi grande, né? Ou desprezaste a igreja de Deus e envergonhais os que nada tem, que vós direi, louvar vós ei, nisto não vós louve. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela nos adverte bem mesmo. Porque eu recebi do Senhor o que tenho vós ensinado. Oh, glória a Deus. Ele recebeu, foi do próprio Criador. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido entre vós. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse dia é o melhor dia quando a gente vai cear na casa do Senhor. Vamos comer do corpo dele, vamos beber do sangue dele. Glória a Deus. Para o quê? Para nós ter vida eterna e para a nossa santificação das nossas vestes. Nós ficar com as vestes brancas perante ele, né? Glória a Deus. Então, dou graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido entre vós. Fazei isto em memória de mim. Glória a Deus, com certeza. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo
testamento, no meu sangue, glória a Deus. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, glória a Deus, com certeza. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha, glória a Deus. É muito maravilhoso, né, as coisas do Senhor. Quando a gente come, vocês viram que eu fui para o quê? Para a parte da ceia do Senhor, né? Mas o quê? Porque tinha escrito, eu li para vocês, por quê? Porque também, o que as pessoas estão o quê? Conforme a vontade dela dentro da casa do Senhor e comendo o quê? Do corpo e bebendo do sangue do Senhor. Para o quê? Para a sua própria condenação, que é o que está escrito nesses versículos aqui mais abaixo. Quando a pessoa come estando errantemente perante o Senhor, a pessoa está comendo e está bebendo para a sua própria condenação. Não é só o Senhor nos deixou o mandamento, que a gente ame uns aos outros, mas se a gente não praticar tudo que está escrito nas Santas Escrituras, vocês viram que o Senhor diz que aquelas pessoas, deixa eu repetir aqui para vocês, aquelas pessoas, elas o que? O Senhor, ó, eu terminei a parábola, era uma parábola. As mulheres na igreja, Então, o Senhor estava aqui falando tanto com o homem como a mulher. E o que? O que é que o Senhor está falando também mais? O Senhor falou sobre o que? Sobre a igreja. E abaixo já colocou a ceia. As pessoas fazem isso e ainda tomam da ceia do corpo do Senhor. Indignamente para o que? Para a sua própria condenação. Ó, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ele já disse, se as mulheres cortarem o cabelo e for tomar a ceia, já está bebendo indignamente, porque não tem na casa do Senhor. Ele está dizendo aqui, ó, nem as igrejas de Deus, ó, as igrejas de Deus, entendeu? Aí por isso que eu li essa parábola, porque as pessoas estão cometendo pecado, ainda estão comendo o corpo, bebendo o sangue do Senhor, indignamente, para o quê? Para a própria condenação do corpo delas, entendeu? Por isso que eu falo com vocês, né? Abertamente, sobre o quê? Sobre as Santas Escrituras. E eu li pra vocês, encerrei esse vídeo pra vocês porque eu vou soltar nos históricos. As pessoas fazem as coisas indignamente. Olha, outras pessoas também que estão fazendo, pisando em cima das Santas Escrituras, ainda comem do corpo do Senhor. Ó, deixa eu procurar aqui pra mim soltar pra vocês. Porque o Senhor, Ele nos adverte de tudo. Do nosso cabelo, do nosso véu, né, que é o nosso cabelo. E Ele adverte nós também sobre as nossas vestes, sobre o que as coisas que estão em cima da gente, que Ele também está dizendo que Ele vai tirar no dia do arrebatamento. Por quê? Porque são coisas que desagradam o Senhor. Por isso que o Senhor disse que vai tirar, né? Deixa eu ler para vocês aqui. As coisas que são para serem ditas nas igrejas, para falar, as pessoas não falam. Eu vejo que as pessoas encobrem as coisas do Senhor. Não pode fazer isso, porque as pessoas estão bebendo do sangue do Senhor e comendo do corpo dele indignamente. Pronto, tá aqui, ó. Pra vocês verem como eu falo pra vocês, ainda mostrando as Santas Escrituras pra vocês, ó. Peraí, deixa eu ver se isso daqui... Orientação para as mulheres, tá vendo? Orientação para nós. Ó, que do mesmo modo as mulheres se atravém em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou com pérolas ou vestidos preciosos. Muitos irmãos o que se veste com o que? Umas roupas, o quê? Umas vestes grandes, compridas, mas elas vestem com a saia, o quê? Com uma abertura. Quando não é abertura no lado, é abertura na frente. E o Senhor manda a gente se comportar com pudor, entendeu? E as pessoas, o quê? Ignoram, né? Ó, ele tá dizendo aqui, ó. Que do mesmo modo as mulheres se atragem em traje honesto, com pudor. Então, a mulher se veste com traje honesto, mas o quê? Lá tá uma lascadura na saia, quando tá na lascadura na saia, ela veste uma veste que dá o quê? Para aparecer o seio dela, porque eu digo isso, porque eu já vi. Isso o Senhor tá mandando eu falar, eu não vou me calar não, eu vou falar, entendeu?
Porque tá o quê? Cadê o pudor dentro da casa do Senhor, né? E o Senhor fala nas Santas Escrituras. Se vocês ignoram, já é com vocês com ele, né? Oh, mas como convém a mulher que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. As mulheres gostam de cantar para o Senhor. As mulheres gostam de cultuar o Senhor. Mas o que? Se vocês estiverem cultuando do jeito, não estando conforme as Santas Escrituras, então, aí o que? Vocês não estão de acordo com a vontade do Senhor. Qual é o custo que tem das mulheres o quê? As rosas do Senhor. Se comportar com pudor. O que adianta a mulher vestir uma saia comprida até os pés? Até tem lá, né, o pezinho dela, né? Aí quando vai ver, tá uma lascadura medonha. Teve uma irmã que ela subiu no altar, ela tava com as vestes até os pés, a saia dela. Mas a lascadura da saia dela tava até o entreperna dela. Na hora que ela se sentou no altar, quem tava lá embaixo, o altar era alto, quem tava lá embaixo, eu vi o entreperna dela todinha. Por quê? Porque isso é o que? Não tá se comportando com pudor, entendeu? E talvez ela nem compreenda, entendeu? Por quê? Porque não examina as Santas Escrituras. Essas saias lascadas, isso não convém à vontade do Senhor, não. A mulher tem que se comportar com pudor dentro da casa do Senhor. Não só dentro da casa do Senhor. A gente tem que dar também e dar exemplo da palavra do Senhor. Como o Senhor nos manda, a gente tem que fazer, dar exemplo. Tem pessoas que causam o quê? Escândalo na casa do Senhor. E o Senhor o quê? Vai prestar conta com o Senhor. Aquelas que não sabem tudo muito bem, né? Mas as que já sabem, né? Olha, eu vou soltar a última frase para vocês aqui nas Santas Escrituras. Ó, eu li para vocês. Primeiro qual foi o livro que tu leu? Foi 1 Timóteo 2. E o versículo 9 e o versículo 10 para vocês. Versículo 9 e versículo 10. Agora eu vou o quê? Timóteo 4. 1 Timóteo 4. E o versículo 13, o versículo 11, o versículo 9 e o versículo 5. Vou ler assim, porque foi assim que o Senhor mandou, foi assim que o Senhor falou comigo, é assim que eu sou para vocês, ó. Persiste em ler, exaltar e ensinar até que eu vá. Então, esse aqui foi o Espírito Santo que pediu para mim o quê? Falar com vocês abertamente. Persiste em ler, exaltar e ensinar até que eu vá. Então, vou continuar fazendo o que o Senhor mandou. O Senhor não me impede, o Senhor manda, o Senhor ordena e eu só obedeço. Manda estas coisas e ensina-as. Então, eu tenho por obrigação de ensinar, né? Glória a Deus. Aí dói, né? Mas vou fazer. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Glória a Deus. Aí que eu tô mandando para vocês, né? Tá escrito na Bíblia. Versículo 9, agora o versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Nós só somos santificados pela palavra do Senhor e pela oração. E ainda inclui um pouquinho do jejum, né? Porque para poder repreender o inimigo bem para longe, né? Então, é o que eu entrego para vocês. E uma boa tarde. Vou colocar esse vídeo. Vocês curtem o vídeo, comentem, compartilhem, espalhem a palavra do Senhor. Faz alguma coisa pela obra do Senhor. Eu tô fazendo assim. Eu tô lendo as Santas Escrituras para vocês. Mas vocês também podem fazer algo pelo reino do Senhor. Vocês podem o quê? Vocês podem compartilhar. Vocês podem curtir. Vocês podem espalhar a palavra do Senhor, levar adiante, entendeu? Não tem nenhum problema. Fui.